Olá, queridos companheiros e companheiras que acompanham nosso canal no YouTube, nossa página no Facebook. Sejam muito, mas muito bem-vindos a mais um encontro, um momento com Jesus. Nós estamos no nosso 37º encontro e hoje, nessa última semana do ano de 2022, Jesus nos traz o tema do filho ocioso, meus amigos. Então vamos observar o que é que nós iremos aprender hoje sobre essa passagem, sobre o que é o filho ocioso. Reportava-se a pequena assembleia a variados problemas da fé em Deus, quando Jesus, tomando a palavra, narrou compadecente. Então Jesus irá falar um pouquinho mais para nós sobre a fé em nosso Senhor Deus, o Pai universal de todas as coisas. Na pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos Espíritos: que é Deus? Eles respondem: é a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas. Então vejam, meus amigos, a importância e o tamanho, a grandeza de Deus, a causa primária. E então Jesus, nesse nosso ensinamento, vai nos explicar um pouquinho mais sobre como nós iremos servir a Deus e nos aperfeiçoarmos como espíritos para atingir um nível superior. Vamos lá? Um grande soberano possuía vastos domínios, terras, rios, fazendas, pomares, rebanhos eram incontáveis em seu reino prodigioso. Vassalos inúmeros serviam-lhes a casa, em todas as direções. Alguns deles nunca se perdiam dos olhos do Senhor de maneira absoluta. De tempos em tempos, visitavam-lhe a residência, oferecendo-lhe préstimos ou traziam-lhe flores de ternura, recebendo novos roteiros de trabalhos edificantes. Então, até aqui, meus amigos, o que está acontecendo? É um reino muito grande, onde um senhor tinha numerosos trabalhadores, tinha vastas terras, fazendas, rios e tudo o que nós imaginemos. E tinham servidores que os visitavam, que o visitavam a cada tempo e levavam alguns júbilos para ele, alguns presentes, e recebiam nova tarefa para irem realizar. Então até aqui está acontecendo isso na nossa história. Mas vamos fazer um pequeno link com a nossa vida, que muitas vezes nós lemos as histórias e não trazemos para a nossa realidade. Vamos imaginar que Deus, o nosso Pai, nos trouxe para uma viagem aqui na Terra através da nossa encarnação. Então o que você é hoje, o que eu sou hoje, então é essa viagem que nós estamos interpretando. Então traz isso para você. Traz este ensinamento de agora para a sua vida. Imagine que é a sua vida no planeta Terra. Então, imagine que Deus é esse Senhor e que na Terra há várias e várias atividades para que você possa fazer. E de tempos em tempos, você ora e fala com Deus para que você tome novos rumos a cada dia. Vamos levar dessa imaginação para a gente poder depois, mais na frente, concluir o nosso ensinamento de hoje de uma maneira um pouco mais exata, um pouco mais compreensível para todos nós. Outros, porém, viviam a bel prazer nas florestas. Estimavam a liberdade plena com declarada indisciplina. Eram verdadeiros perturbadores do vasto império, porquanto, em vez de ajudar a natureza, desprezavam-na sem commiseração, ou seja, sem compaixão. Então existiam os trabalhadores que iam à luta e existiam os trabalhadores que apenas zombavam, que apenas usufruíam da natureza. Logo, logo nós iremos entender um pouquinho mais o que eles faziam para degradar a natureza.
Matavam animais pelo simples gosto da caça, perseguiam as aves, envenenavam as águas para assassinarem os peixes em massa, perseguiam as aves ou queimavam as plantações dos servos fiéis. Não obstante, não obstante saberem, no íntimo, que deviam obediência ao poderoso Senhor. Então vejam, meus colegas, o que esses rapazes faziam. Esses rapazes, as moças, os servidores indisciplinados, que apenas degradavam, eles matavam os animais por matar, não por necessidade. Eles queimavam as plantações dos servidores fiéis por queimar, por diversão. Então logo adiante nós iremos imagino o que vai acontecer com eles. Então logo mais adiante nós iremos ver o que vai acontecer. Agora traga isso para a sua realidade e para a sociedade. E imagine como nós somos. Existem os trabalhadores, existem os indisciplinados, que muitas vezes praticam a maledicência, a maldade e levam a sociedade a um desenvolvimento mais difícil através das suas maledicências, da sua maldade para com o próximo. E fazendo arruaça com indisciplina e até mesmo falta de compaixão para com o próximo. Então vejam a necessidade do trabalho fiel, do trabalho honesto. Então tragam isso para a nossa reflexão e reflitam também. Um desses servidores, levianos e ociosos, não regateava sua crença na existência e na bondade do rei. Depois de longa aventura na mata, exterminando aves indefesas, quando o estômago jazia farto, costumava comentar a fé que depositava no rico proprietário de extenso e valioso domínio. Então, Jesus está usando um exemplo de um dos servidores rebeldes que brincava na floresta, caçava sem necessidade, e quando o estômago estava farto, ele matava os animais para matar e falava sobre o rei, que ele acreditava no rei, mas não ia visitá-lo. Traga isso para hoje, que muitas vezes nós nos perdemos no nosso dia a dia em pensamentos desnecessários, em atitudes desnecessárias, principalmente maldosas para com nossos filhos, para com nossas esposas, para com nossos companheiros de trabalho, que não nos leva a lugar nenhum. Entende? Entendem? Então vamos adiante. E outra coisa que nós fazemos também, muitas vezes nós nos perdemos em tudo isso que nós estávamos comentando, e quando pensamos no nosso Senhor Jesus ou em Deus, nós ainda duvidemos da existência deles, duvidamos da existência do mundo espiritual e duvidamos da própria força do Pai em nossas vidas. E assim nós nos perdemos nossos pensamentos, não acessamos uma igreja, não vamos a um templo religioso para acessar nossa fé, não oramos em nosso lar e não nos conectamos com a divindade. Vamos seguir. Um soberano tão previdente quanto aquele que soubera dispor das águas e das terras, das árvores e dos rebanhos, devia ser muito sábio e justiceiro. Explanava consciente. Então ele pensava, aquele que faz bem feito deve ser muito sábio e justiceiro, mas ele não fazia nada. E às vezes a gente também, meus amigos, nós vê o próximo trabalhando, lutando, vencendo, tendo seu carro, sua casa, sua esposa, seus filhos bem formados e bem educados. E muitas vezes nós apenas olhamos e falamos, ele levou sorte. Não é sorte, é trabalho, é disciplina, é seriedade. Vejam isso. Então isso acontece. E o nosso próximo tem tudo isso que nós estamos falando. Seriedade e disciplina. Então é algo que nós devemos adquirir. Traga isso para a nossa vida, traga essa reflexão. Sutilmente, todavia, escapava-lhe a todos os decretos. Pretendia viver a seu modo, sem qualquer imposição, mesmo daquele que lhe confiara o vale em que consumia a existência regalada e feliz.
Então esse servidor rebelde queria viver a vida dele como ele queria. E aconteceu isso. Então vejamos conosco. Muitas vezes nós queremos gozar da liberdade que nós achamos que temos, que é uma liberdade muitas vezes sem responsabilidade. Saímos por aí na noite, entregando nossos corpos para nossos outros irmãos que desejam eles, ao sexo, à imoralidade, às drogas, aos vícios, e deixamos muitas vezes nosso lar, nossas esposas, nossos filhos. Deixamos muitas vezes de estudar alguma coisa muito importante que vai nos levar ao futuro mais digno. Deixamos muitas vezes de pensar na dignidade que é viver uma vida de bem para ir gozar da vida. Imagine. Vamos seguir adiante. Decorrido muitos anos, quando as suas mãos já não conseguiam erguer a menor das armas para perturbar a natureza, quando os olhos embaciados não mais enxergavam a paisagem com os mesmos clareza da juventude, inclinara-se-lhe ao corpo, cansado e triste para o solo, resolveu procurar o Senhor, a fim de pedir-lhes proteção a ritmo e a rimo, proteção e abrigo. Vamos trazer para a nossa vida, nossos amigos e companheiros. Muitas vezes temos inúmeros exemplos de nossos irmãos que, perdidos nas ilusões da vida, gastaram seu tempo nas drogas, no álcool, na prostituição. Hoje estou sendo um pouco mais duro, né? Mas é a nossa realidade, meus amigos. Nós precisamos refletir. E nem vou falar mais disso, eu vou falar agora. Gastaram o seu tempo acumulando riquezas e deixaram a família de lado. Gastaram o seu tempo no desamor e deixaram o amor de lado. Quando chegou no final da vida, foi parar num lar de repouso para idosos, sem nenhum companheiro. Foi parar, às vezes na prisão, desencarnou sem poder amar. Então, meus amigos, é tempo de amar, é tempo de refazer tudo aquilo que nós estamos desconstruindo em nosso caminho, que não é o bem, que é o mal. É tempo de refazer o bem em nossos corações. É tempo de nós iniciarmos o resgate de todo o amor potencial que nós temos em nosso coração. Porque todos nós temos a semente do amor em nossos corações. Nós precisamos regá-la para que ela cresça e dê frutos. E nossos encontros, meus amigos, ele é destinado para isso. Para que possamos viver em um mundo menos iludido e de menos ilusões. E acessar os verdadeiros tesouros do nosso coração. Vamos continuar. Atravessou lindos campos nos quais os servos leais, operosos e felizes, cultivavam o chão da propriedade imensa. E chegou a iluminado domicílio do soberano. Experimentando aflitivo assombro, reparou que os guardas do limiar não lhe permitiram suspirado ingresso, porque seu nome não constava no livro de servidores ativos. Vamos fazer uma ponte com o mundo espiritual, meus amigos. No momento do nosso desencarne, quando nós estivermos à beira da morte, um filme muito grande da nossa vida passará em nosso corpo espiritual e na nossa mente. E nós iremos enxergar a realidade, o que nós deixamos de fazer para elevar nosso coração ao bem, o que nós fazemos de ruim para o nosso próximo,
e todo o bem que nós deixarmos de fazer, nós iremos relembrar. E então o remorso irá arrebatar nossas consciências para locais na espiritualidade em que nós iremos nos enquadrar. Seja ele bom, seja ele menos bom. Então, meus amigos, despertem os seus corações para o bem. Como esse servo que não conseguiu entrar à porta do grande palácio ou grande centro de administração do seu rei, nós também teremos dificuldade de acessar as portas do plano superior. Implorou, rogou, gemeu. No entanto, uma das sentinelas lhe observou: o tempo disponível do rei é consagrado aos cooperadores. Como assim? Lhe perguntou. Brandou o trabalho imprevidente. Eu sempre acreditei na soberania e na bondade do nosso glorioso ordenador. O guarda, contudo, redargugiu sem pestanejar. Que te adianta semelhante convicção, se fugiste aos teus decretos de nosso soberano? Gastando precioso tempo em perturbar-lhes as obras? O teu passado está vivo em tua própria condição, em que te sirva a confiança no Senhor, se nunca viestes a Ele trazendo um minuto de colaboração em benefício de todos. Observa-se, logo, que a tua crença era simples meio de acomodar a consciência com os próprios desvarios do coração. E o servo, já comprometido pelos atos menos dignos e da saúde arruinada, foi constrangido a começar toda a sua tarefa de novo, de maneira a regenerar-se. O mestre calou-se durante alguns momentos e concluiu: aqui temos a imagem de todo ocioso Filho de Deus, ou seja, todo Filho de Deus desocupados das obras do Pai. Um homem válido e inteligente que admite a existência do eterno Pai, que lhe conhece o poder e a justiça e a bondade por meio da própria expressão física da natureza, e que não o visita em simples oração de quando em quando, nem de ora as leis com o mínimo gesto de amparo aos semelhantes, sem o mais leve traço de interesse nos propósitos do grande soberano, poderá retirar alguma vantagem de suas convicções inúteis e mortais? E mortas? Convicções inúteis e mortas? Com essa indagação que calou nos ouvidos dos presentes, o culto evangélico da noite foi expressivamente encerrado. Para nós concluirmos, meus amigos, então o nosso encontro de hoje, esse é o retrato em que Jesus nos fala do filho ocioso, ou seja, o filho desocupado, o filho que não se importa com o seu próximo, o filho que não eleva seus pensamentos ao alto em oração, o filho que usa da religião, que usa dos ensinamentos do Cristo apenas como algo que a sua consciência não vai te deixar mais em paz, algo que a sua consciência vai apenas aceitar, mas o seu corpo ele não vai fazer por onde, ele não vai colocar as mãos na massa. Então veja, meus irmãos, a necessidade de nós aprendermos o Evangelho e irmos à prática. A necessidade de nós sermos pessoas de bem, de nós nos transformarmos moralmente num nível tão grande que possamos transformar o ambiente onde nós vivemos em algo bom também, através das nossas próprias atitudes. Muitas vezes nós gastamos muito tempo falando,
e falando. E poucas vezes nós aplicamos. Eu também sou um aluno desses nossos ensinamentos de hoje e de todos os dias. E vale para mim. Então sejamos mais luz e menos trevas. E assim terminamos o nosso encontro de hoje. Um forte abraço e até 2023, nosso 38º encontro. Feliz Ano Novo para você, de muita paz e muita união. Até mais.